Olá, sejam bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo Maria José da Silva. Ela tem 87 anos, é formada no curso de Pedagogia pelo Colégio Santíssimo Sacramento. Ela é assistente social, gerontóloga, teóloga e humanitária extremo. Seja bem-vinda, minha amiga, mais conhecida como Tenar, né? Seja bem-vinda, Tenar, ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, e desde já agradecemos pela sua participação. Eu que agradeço, Silvestre, a sua gentileza, a sua atenção e essa consideração em me convidar para que eu possa estar aqui falando sobre as nossas idades, sobre as nossas pessoas amigas e tantas outras que são consideradas até invisíveis, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, eu sou agradecida a você. Tenar, se você pudesse voltar ao tempo, o que você diria para a Maria José criança? Olha, eu gostei muito da Maria José criança, que foi muito altiva, muito brincalhona, fez muitas travessuras e senti a falta também de uma irmã com idade próxima a dela. Porque na minha época, a gente sempre diz no meu tempo, menina fêmea não brincava com menino macho. Eu tinha irmãs casadas e tinha 3 irmãos nas idades próximas à minha. Eu sentia a falta de uma irmã. A Maria José jovem, quem foi ela? Maria José jovem continua altivez de criança, também muito brincalhona, participativa nas festas. Tinha um grupo sempre que saía para brincar, para dançar, ir para as serestas. Foi muito boa a minha juventude. Eu quero que você nos conte mais agora na versão adulta. A versão adulta eu continuei essas atividades, né? De brincadeira, de cantar, de dançar, com as responsabilidades. A essa altura eu já participava dos movimentos da Igreja Católica, né? Coordenando o grupo de criança, de jovem, como catequista, o jovem da comunidade de jovens cristãos, que fez um trabalho muito interessante dentro do tabuleiro. Estavam começando aquelas aposentadorias mais fortes da fábrica de Fernão Velho, né, a fábrica Carmen, e na fábrica Carmen só ficava morando quem tivesse pelo menos 2 pessoas trabalhando. Então, à medida que essas pessoas iam envelhecendo, ela, de certa forma, era expulsa de Fernão Velho. Vamos pegar essa história rica, sábia, né? Experiências muito bonitas. O que foi que lhe fez, que deu mais destaque, deu mais impacto para você se tornar uma mulher de 87 anos, tão ativa, produtiva, utilitária, flexível, e aí vai. Eu diria nem tanto, né? Mas acho que essas atividades todas, e a necessidade também de ser útil, de servir, né? De poder contribuir com a sociedade. Essa forma que eu já participava, já praticamente adolescente, de movimentos de igreja, nós tínhamos sempre aquele lema, quem não serve para viver, não, né? Eu acho que esqueci. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é E bem isso para mim é importante. muito forte. Maria, dessas fases, todas teve destaques, todas teve influências, teve significados, né, para você se tornar a mulher idosa que você é, com todas essas características que você tem. Você, se fosse eleger uma das fases dessas, criança, jovem e adulto, e já essa que você já curtiu um bocado e vai curtir mais ainda de idosa. Você, qual era a sua melhor idade? A que eu estou vivendo, Por quê? com todas as dificuldades ainda, com as dores, né, com as articulações, mas porque é uma experiência que eu trago de todas essas outras fases, que me dá ainda a condição de continuar servindo, de continuar contribuindo com a sociedade, com esse mundo que a gente tem, não é? Que precisa de tantas pessoas que façam alguma coisa, o mínimo que possa fazer, mas que contribua para que seja uma sociedade melhor.
Então me diga qual foi o momento que transformou sua vida, que mudou mesmo. O meu pós-formatura. Porque você está num... Niquei, né? Assistente social, porque eu já li aqui. Assistente social ou gerontóloga? Ou como gerontóloga? Eu diria como professora, como assistente social, o gerontólogo já chegou um pouquinho depois, que eu amo muito, né? Porque você está todo um processo de formação e, num dado momento, lhe entrega uma sala de aula, lhe entrega uma função e você aplicar tudo aquilo que você recebeu de conhecimento, né? E isso, para mim, foi muito forte. Não demorei a ter o primeiro emprego, mas o começar a exercer a minha profissão, e isso realmente, até hoje, é muito forte. Uma profissão, as profissões que eu digo, né? Tanto do magistério como do serviço social, que eu amo muito. Acho que não estou aposentada dessas funções, né? Que independente de ser ainda registrada no conselho, nos conselhos, né? Ainda sou sindicalizada nos 2 conselhos. É sindicalizada e atuante, né? Sim, Liderança, sim, né? sim. Vai para frente. E gosto muito também, porque as minhas colegas, os meus colegas, né? Principalmente do serviço social, eles reconhecem em mim um valor, a ponto de considerar que eu sou um patrimônio da profissão. Até porque eu só tenho 59 anos de formada em serviço social. E ainda exerce, ainda sou assistente social. Então, Nisso, vou lhe cobrar logo, eu acho que não entrou nem nessa pauta, não foi? Nessa conversa de pauta. Você recebeu uma homenagem, o ano passado, foi isso ou foi esse ano? Foi o O ano ano passado. passado, né? Me conta aí um pouquinho dessa homenagem, que eu achei uma coisa bárbara. Aliás, eu recebi também do serviço social quando completei 50 anos de formada, né? Foi muito bonito, as colegas assim, me prestigiaram muito. E essa do ano passado foi um vereador que eu acredito pela proximidade de residência dele, ser de Fernão Velho, e ter acompanhado muito da minha atuação. Aí me foi concedida uma comenda pela Câmara de Vereadores de Maceió. Parabéns, Obrigada. parabéns mesmo. Maria. Eu agradeço ao professor Valmir, né? Maria, por que essa fase se destaca para você, sua fase idosa? E como é que você se vê como referência, tanto como gerontóloga, como assistente social? Como é que você se vê? Porque é assim tão produtiva ainda com 87 anos. O que é que você diz para as pessoas, os oitentões principalmente? O que eu falo é que eles precisam continuar a viver. A vida é um dom. E a gente não pode desperdiçar esse dom. A gente precisa cada vez mais dar um valor a esse processo que a gente está vivendo e continuar também a lutar, porque tem outras pessoas que estão precisando ser estimuladas, né? E principalmente o pessoal jovem, que é uma causa que a gente precisa também ver, da intergeracionalidade, né? O idoso, ele é muito desvalorizado. Então, a gente precisa que ele respeite, não é valorizar o idoso, porque ele já tem um valor. É respeitar esse valor que ele tem. Parabéns por essa ressalva aí, viu? Parabéns mesmo. Ele já é um valor, né? Precisa ser respeitado, conhecido. Precisa ser só visualizado, né? E dado o respeito que ele merece, né? As condições que ele merece. E dessa forma ele poder também ser mais útil. Porque não é pelo fato de ter envelhecido que ele possa ser uma pessoa totalmente descartada. Vai ser descartada, né? Mas na época certa. Tena, você foi gerontóloga, fez o curso de especialização com quantos anos? E agora tem que fazer umas contas. Eu acho que foi 70 e pouco, né? A Associação de Gerontologia tem 20 anos, né? Isso. Ele devia estar com 67 anos. Com 67 anos de idade que você fez o seu curso de pós-graduação em gerontologia. Certo. O que foi que contribuiu você, como uma pessoa idosa, que você começou a fazer o curso quando você era idosa? O que foi que esse curso contribuiu e o que é que você diz às pessoas mais velhas para elas irem ter conhecimento do que é o envelhecimento,
Como a gente diz, o processo do envelhecimento. Que muitas pessoas pensam que envelhecer é, como muita gente diz, deixa a vida me levar. Não é deixar a vida me levar. Até porque nós devemos ser os protagonistas das nossas próprias vidas, né? Não é ir de qualquer jeito, mas é ir fazendo o máximo para que essa vida realmente ela seja produtiva, né? E o curso de gerontologia social, ele me abriu o caminho, ele me abriu os olhos para uma gama de situações que realmente eu desconhecia, né? A gente sabe, tem a legislação que dá os direitos para as pessoas idosas, mas a gente não tem a menor noção da intensidade, né, do que isso significa e o quanto a gente está sendo desprestigiado pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Tem a legislação, mas a execução dessas leis não são atuantes, elas não existem como devia, né? Então, são migalhas, né? E muitas vezes o próprio Estado, né? Ele cria situações que cada vez mais deixa a pessoa idosa em dificuldade. E se a gente fosse verificar assim, dentro disso, falando em gerontologia social, a lei diz que devia ter em cada unidade de saúde, em cada posto, gerontólogo. Eu não sei se em algum posto de saúde do estado de Alagoas tem gerontólogo. Deve ter, mas não atua como gerontólogo. Não é respeitado como tal, né? Não tem lá dentro a função. Ele está como outro profissional da saúde. Como outro profissional. Ele pode até, por vocação, porque todo gerontólogo tem a vocação humanitária. Ele pode até pegar alguns casos e fazer estudos, fazer procedimentos gerontológicos. Mas alguma coisa de iniciativa privada, própria dele. Até porque, Maria, eu te digo, porque eu estou estudando esses casos, nós temos uma cultura de valorizar na ciência, nas discussões, nos debates, o ser idoso, não o envelhecimento idoso. Que um é processo, o outro é pessoa. Então, há essa confusão, esse equívoco. É como a dicotomia que é feita, né? Isso. Maria, como você equilibra a sua fé católica com as mudanças, os desafios modernos, especialmente em relação ao envelhecimento? Realmente, você já disse, é desafio, né? Mas nesse desafio, sempre procurando respeitar o que é de mudança, o que a tecnologia, o que a ciência traz, sem perder de vista essa fé. E até, de certa forma, estimular para que a pessoa, na sua fé, na sua crença, na sua religião, na sua religiosidade, ele busque também esse sentido espiritual. Porque também hoje está sendo provado que a religião, as religiões, elas fazem um efeito muito positivo no sentido do envelhecimento, no sentido da dor, da doença. E isso é importante que cada pessoa cultive também, cultue, né? Essa questão do corpo, mente e espírito. Corpo, mente, né? Tem que estar equilibrado, muito bem equilibrado. Porque não é uma pessoa humana em si. Para que a gente tenha fé, a gente sabe que tem outros fatores, né? Da alma, né? Em suma, mente e corpo. Eu falei corpo. A emoção, né? O sentido emocional, psicológico, tudo isso tem uma influência muito grande, porque nós somos seres complexos, completos também. Eu falei em corpo, me conta aí como é que está agindo, cuidando do seu corpo. Olha, meu corpo eu estou cuidando e agradecendo muito a Deus, né? Aqui a gente está falando também em espiritualidade. Porque o meu corpo, ele veio dar um sinal, assim, de envelhecimento aos 85 anos. Quer dizer, está com 2 anos e poucos meses que eu estou sentindo problema no joelho com artrose. Então, 85 anos, sem dor em joelho, sem dor em articulação. Os médicos elogiando muito pelo estado de saúde, que tinha saúde muito boa, mas da gente sair dançando daqui ainda.
Então, Você me disse que dançando, você me disse que estava viajando agora. pois é. Então, veja só. Eu procuro também me cuidar, seguindo a orientação médica, né, indo aos médicos e também fazendo atividade física. No momento eu faço hidroginástica, comecei a fazer musculação, mas parei um pouco, pretendo continuar. E acredito que eu vou bem, obrigada. Tá se vendo, né? Tem 87 anos. Você já enfrentou algum preconceito ou limitação como mulher idosa? Como lidou com esse processo? Idadismo, etarismo? A gente sempre encontra dificuldades, né? Além do fato, o mulher e a velha. Negra. E negra, né? E se não quer acrescentar mais, pobre, né? São muitas características numa pessoa só, né? E cada uma delas mais respeitada do que a outra. Então, isso é, de certa forma, comum, né? Antes mesmo da minha velhice, eu já sentia isso na questão do trabalho. Meu primeiro emprego com carteira assinada foi uma repartição federal, que pedia para fazer um curso pré-serviço e dizia que o curso não garantia o emprego, mas se empregasse, pagava de X a Y. Eu fiz o curso pré-serviço, tinha disciplinas eliminatórias, né? E quando eu começo a trabalhar, o meu chefe não me pagou o valor que estava lá no edital, porque eu sou mulher. Não acrescentou as outras características, né? Que ele era muito sabido para acrescentar. Não? E em outras situações, de que o fato de ser velha, você devia estar em casa, por que você sai de casa ainda? Mas você dessa idade não está saindo e coisas parecidas, né? Como é que você lida com isso? Bom, eu digo justamente, porque eu estou velha que eu preciso sair, procurar mais amigos, procurar pessoas, para que os meus últimos dias também não sejam numa cadeira, como diz o Roberto Carlos, né? Uma boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, enquanto a morte não chega, eu estou em atividade. Rapaz, Estou estudando, estou aprendendo umas coisas, fazendo mais amigos. Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma é que você, 87 anos, qual é o teu carro? Eu nem sei o nome do meu carro. É o da Celta? Chevrolet? É um da Não, Chevrolet, da Chevrolet. né? É um da Chevrolet. Quando você vê uma senhora com 87 anos dirigindo aí, ainda muito bem, carrinho Obrigada. novo, lindão, é Maria José Tená, viu? Como é dirigir com 87 anos Rapaz, em Maceió? para mim, dirigir é uma porta fantástica. Independência, que me abre. autonomia, né? É. Quando eu estou sem carro, é horrível. Porque a essa altura, você apanhar o ônibus, você ficar parada num ponto de ônibus, esperando que o ônibus venha, é terrível. Até para pedir um aplicativo. Não, vem, chegou, não, Devia cancelou, ser mais não. simples, já anotei, devia ser mais simples. Devia ser mais Não, simples. cancelou, não, e tem tal coisa. É. Aí o carro não, eu fiquei com um problema certa vez, tive tendinite, ribocite, foi horrível. Porque eu estava ameaçada de não dirigir. Se eu estava com tendinite e bursite, como é que eu andava de ônibus para me segurar? Aí consegui fazer um tratamento holístico com argila. Aí fiquei boa, pronto, a solução. Outra coisa, você não vai esperar que o outro venha lhe pegar. Não, a sua hora é sua, e você sai, você chega. Eu sempre marco saída. Mas Maria José Tená tem um autoconhecimento de si como profissional, do teu corpo, de sua velhice, você dirige. Mas é bom alertar, né, que quando a gente chega a 60, 70 anos, se a gente não tiver condições de dirigir, não precisa querer ser superativo e dirigir. É ser uma pessoa sábia, inteligente, ser humano normal, né? É como um ser humano normal dizer, eu não vou dirigir mais. Por exemplo, eu mesmo evito muito, tenho 71 anos, evito muito de dirigir. Mas quando eu quero minha independência, minha autonomia, né? Aí eu vou dirigir. Tem tempo para ser meu filho. Tená,
Chegar mais íntimo. Só nesse caso aí, viu? Eu acho que eu tenho uma certa consciência disso. É importante Alguns isso. momentos eu não dirijo, É? entendeu? Eu chamo uma pessoa para vir me apanhar ou coisa parecida. E agora eu troquei o carro, né? Eu estou com um carro que é automático. Isso, é Que mais não é- fácil. É, né? Mas realmente o carro para mim é muito forte. Sim. Tená também se destaca como cantora, como música. Aliás, já fez até show num evento que eu fiz, ela se apresentou. O que é a música e o canto amador influenciando sua qualidade de vida e sua conexão ao redor? Quer dizer, com outras pessoas? Olha, eu me sinto muito bem. Acho que a música, não somente para mim, mas para todo mundo, ela é uma espécie de terapia até, né? Hoje tem a musicoterapia e tal. E hoje também comentam, está sendo estudado cientificamente, a importância da música até para as pessoas que elas têm uma certa demência. Quando canta algumas músicas, elas se renovam e elas se lembram e elas cantam. Também tem aquele refrão, né? Quem canta, seus males espanta. Com certeza. E é difícil você estar chorando e cantando. Então, você sempre motivo de alegria ao cantar. Como é a estrutura, o significado intrafamiliar para dar essa sustentabilidade da sua longevidade? Olha, é outra coisa também que eu me sinto muito bem. Eu tive um pai, olha, eu com 80 anos, imagina a idade que meu pai tinha. Eu com 9 anos foi ele que me ensinou a dançar. Ele gostava de cantar, ele era eu diria, um bom sincerone, né? Cantar, dançar, já vem assim dentro de casa. Meus familiares também me acercam disso. As minhas festas, você perguntou certa vez, né? Se eu me preocupo quando as pessoas falam da minha idade. Eu me sinto otimamente bem nas minhas idades. Eu gosto de comemorar meus aniversários. Geralmente uma parte de espiritualidade, eu convido as pessoas para um terço. E as pessoas chegam lá tudo empetelecadas. Então a gente reza, a gente reflete, depois tem umas músicas religiosas, são bem animadas, a gente começa. Também o meu aniversário coincide em ser período carnavalesco. Aí termina com carnaval. Ô Tená, me diga uma coisa, você hoje, vou agora para o seu lado produtivo, funcional, utilitário. Você hoje é uma das diretoras da ANG, né? Associação Nacional de Gerontologia Estou de tesoureira. Alagoas. Quais são as outras funções, as funcionalidades que você faz como pessoa? Hoje. Eu participo também da Pastoral da Pessoa Idosa, Uhum. que eu acho assim, muito interessante e que acho que ela devia ser mais acolhida também, né? Eu não entendi quando você diz a pastoral da pessoa idosa devia ser mais acolhida. Ser mais divulgado o número de pessoas que aderissem mais a isso. Eu né? já tentei trazer uma pessoa para vir assim, para a gente conversar aqui sobre a pastoral do idoso e não consigo, eu tenho dificuldade. Você me faz essa ponte? Pronto, eu posso tentar. Obrigado, mas continue, conte mais para a gente. Né? Então, você tem aquelas pessoas que estão lá num canto, isoladas, né? A família está trabalhando, outra vez está dentro de casa, mas está perturbando. E quando você chega com a mensagem positiva, é preciso ver o quanto essas pessoas se alegram. O bem que essas visitas fazem a essas pessoas. Os desabafos. É um momento assim Uma muito conversadoria, né? Conversa muito rica, muito rico. Mas eu sei também que você, além de ser membro da Associação Nacional de Gerontologia, diretora, né? Membro é uma coisa, diretor é outra, está desenvolvendo. Tesoureira. Tesoureira, ó, tesoureira da Pastoral do Idoso, mas você, se eu não me engano, eu vi lá no seu Instagram ou alguma coisa que você estava fazendo, eu não sei. Agora na Semana Santa, você está fazendo alguma coisa de teatro? Se eu não me engano, foi teatro, não foi? Esse período agora, por conta do meu joelhinho, eu estou mais parada, né? Agora tem aqui esse curso que você já conhece também, curso de espanhol 60 a mais, né? Muito interessante também, é uma faculdade que
que está nos acolhendo muito bem. De espanhol. Né? Espanhol. Olha, tá vendo? Se eu fosse na apresentação falar o que essa mulher faz com 87 anos, a gente não ia ter entrevista. Ela está no curso de espanhol. Fala aí do seu curso de espanhol. Por que você está fazendo curso de espanhol? Vai para a Espanha? Não, eu já estive em alguns países, né, Uhum. que falavam essa língua e eu precisei aprofundar mais, que eu tenho pessoas para me comunicar, né. Eu passei 15 dias em Quito, num programa de missão religiosa católica, né, e há 3 anos atrás eu estive também na Colômbia. Eu fui visitar também um seminarista que era daqui, ele foi fazer votos e eu fui participar. Passei 15 dias também por lá. Me comunico com essas pessoas, mas no certo portanhol. Eu queria aperfeiçoar e também fazer novos amigos, né? Que tem uma turma muito boa, uma turma muito animada, está muito interessante o curso. Tem duas perguntas. E desse curso também tem umas meninas desculpa. que elas são de coral e querem me levar para lá, para o coral. Eita. Eu tenho duas perguntas bem interessantes, tenho 4 minutos, mas dá para fazer. Na sua opinião, qual é o maior desafio que os idosos alagoanos enfrentam hoje? Que você é pastoral do idoso, é membro da ANG, então você tem bastante testemunho para falar. Eu acho que o maior desafio é esse que vem da parte pública propriamente dita. A falta de assistência, né? Além desse desrespeito, quando você vai procurar, por exemplo, assistência médica, nós temos quantos Geriatras? quantos geriatras nós temos no estado de Alagoas, né? E muitas vezes você vai marcar uma consulta com o geriatra, quando você percebe o carimbo, começa você a perceber já na entrevista dele, que não é entrevista de um geriatra. E quando você vai olhar o carimbo dele, é o médico clínico idoso que está atendendo o idoso. Então, é difícil isso daí. E o que é pior, que muitas pessoas nem percebem essa diferença. Porque eles estão consultando, é um médico velho que está consultando o velho. Aposentou-se, então vai consultar velho. Isso é terrível, né? E a outra falta também do poder público, que a gente observa. O idoso, ele não tem uma casa lá. A família está trabalhando, é obrigação da sociedade e da família dar assistência. Mas a família está trabalhando. Quem dá assistência a ele? Com quem ele fica? E ele não pode ficar sozinho porque abandono de incapaz. Como é que fica? Né? Cadê o hospital para a pessoa idosa? E uma série de outras dificuldades, tanto na área da saúde como na educação. Você tem no programa de educação de jovens e adultos. Eu tenho uma amiga que uma pessoa que trabalha com ela há 20 anos, foi para essa escola de jovens e adultos e ela desistiu. Porque o rapazinho chegava, ô vó, você não sou vó daquele menino? O que é que eu vou fazer lá? O tratamento é diferente. E a gente sabe que a legislação prevê, dentro do currículo escolar, essas atividades específicas para a pessoa idosa, ou para lidar com o idoso. Dentro dessa intergeracionalidade, né? Então, o que a escola está fazendo para que aquela criança, aquele jovem, ele entenda sobre esse envelhecer dele no futuro? Como ele lidar com esse envelhecer agora? A gente percebe também, por outro lado, que o idoso, às vezes, ele é um pouco também trancado. O menino não sabe de nada, né? É preciso também que haja essa abertura da pessoa idosa para aprender com o jovem e o jovem também poder aprender com ele. Essa troca de saberes, essa troca de conhecimento. Então, isso é importantíssimo. E a gente enfrenta isso hoje, né? Maria, encantadíssimo com sua entrevista, com suas lições, mas felizmente nosso programa está no fim. Estou deixando aí espaço para você fazer suas últimas considerações. Eu só tenho a agradecer, né, esse espaço, a você especialmente, né, que sempre está procurando trazer oportunidade para as pessoas idosas, né, se apresentarem de uma forma assim, sempre tendo não é a idade não, mas eu esqueci a palavra que eu queria dizer, vou procurar um sinônimo, um empoderamento, né? Sempre procurando se empoderar, sempre procurando ser, e até para que a sociedade, né,
eu acho que a gente tem necessidade de outros elementos que possa se dar às mãos, né? Porque não é trabalho de uma pessoa só. E todas as pessoas jovens de hoje precisam saber que eles têm que se organizar, porque isso que nós estamos fazendo agora é para eles no futuro. Eles serão os velhos de amanhã. E a gente deseja que eles fiquem bem velhos, como pedem nos aniversários. Que você tenha muitos e muitos anos. Mas quando você vai ser velho, não, eu não quero ser velho, não. Maria José da Silva, conhecida como Tenar, muito obrigado pelos seus ensinamentos aqui no nosso Saber Viver 60 Mais. E a você também, meu telespectador, muito obrigado pela sua participação. Até breve com mais uma boa lição. Eu agradeço, né? Para mim foi um prazer estar aqui. Esperando que cada pessoa também pense nisso. Eu serei uma velha amanhã. Eu que sou velha hoje, não posso entregar os pontos agora. Até mais. Tchau. Um abraço afetuoso, né? Para todos que estão me